Como acessar os pensamentos de Deus? Tudo bom? A mensagem vai falar sobre o que Deus pensa e os caminhos de Deus. E existe uma maneira de você conhecer a vontade de Deus, os pensamentos, os caminhos de Deus, acessar eles, poder conhecer tudo que Deus é e chegar nesse lugar. Através do Espírito Santo você pode conhecer coisas impressionantes, segredos revelados. A Bíblia fala que Deus tem segredos guardados para os humildes e pequeninos, porque foi do seu agrado. A Bíblia fala que tem segredos que Deus revela aos que o temem. Vamos ler dois versículos aqui, dois textos, né? Isaías, depois de 1 Coríntios, que existe riquezas maravilhosas esperando por você, para aquele que ama Deus. Aqui fala Isaías 55, 7. Primeiro, vamos ler até o 9 aqui. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, caminhos e pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Primeiro pedido de Deus, deixe o ímpio o seu caminho. Às vezes nós estamos no nosso caminho, fazendo nossa vontade. E os meus pensamentos, é do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. Agora, voltar para Deus fala de voltar à dependência, deixar de ser independente, deixar de ser autossuficiente, né? E voltar para Deus é fazer, Deus, agora eu quero que você faça na minha vida a sua vontade. E ele fala aqui no 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Olha só, o que o homem pensa e que os caminhos que o homem segue não são os que Deus planejou. A Bíblia fala que Deus já preparou um caminho, preparou uma história. A Bíblia fala antes da fundação do mundo eu já tinha escrito. A Bíblia fala que foi escrito no livro, no Salmo 139. Nossa história, antes que nós tivéssemos nascido, já tinha escrito. No ventre da nossa mãe, Deus já tinha escrito uma boa história, boa, perfeita e agradável, para que andássemos nela. E tinha uma vontade de Deus boa para a sua vida. No 9, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Sabe, é como se os caminhos de Deus fossem mais elevados e os pensamentos também. É que nem você querer sintonizar a rádio FM, mas você está ali na AM. Aí você mexe o sintonizador ali e tenta sintonizar uma estação na rádio AM. Você vai rodar, 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 vai só escutar o chiado. E nunca vai encontrar. Porque o que você busca não está na AM, está na FM. Então você tem que mudar a estação, você tem que mudar a faixa da rádio. Você muda a faixa e vai estar na FM. Você vai. Porque a Bíblia fala que Deus ele é espírito. E a Bíblia fala, e os que o adoram em espírito e verdade. A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem todo o vosso coração. Deus é espiritual. E aí nós somos às vezes carnal. Nós queremos entender Deus com a nossa própria mente, mas nós não conseguimos com a nossa própria mente. Nós temos que nos tornar espiritual. Quando você recebe Jesus, aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. E ele vai fazer com que você seja um homem espiritual para compreender as coisas de Deus. Você vai compreender os caminhos de Deus. E agora que eu vou entrar ali em Coríntios, que é onde fala sobre essas coisas. 1 Coríntios 2, 9, ó. Aqui ele fala da sabedoria de Deus, que o mundo não conheceu, né? Ele vai falando assim, é, que ele pegou o sábio na sua própria sabedoria, se você ler desde o começo do Coríntios, 1 Coríntios 2. Mas no 9 ele fala algo tremendo, e aqui nós vamos ler até ali alguns versículos. Ó. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, o olho é natural, o ouvido não ouviu, o ouvido também é natural, e não penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou aos que o temem. Sabe, na nossa mente, ouvido, né, e a nossa visão, nós não compreendemos muitas vezes as coisas de Deus. Mas é preciso que entre no coração. Às vezes não entrou no coração, está só na mente e no ouvido, e está na visão só. Agora que fala aqui no 10, ó, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. A Bíblia fala que nós recebemos o Espírito Santo,
que é o que é o decodificador de Deus, é o que traz os mistérios de Deus. A Bíblia fala: eu vou para o Pai e vou deixar o Consolador, ele vos guiará toda a verdade, ele fará vocês lembrar tudo que eu vos tenho dito. Ele, ele mostra o caminho, ele perscruta, a Bíblia fala até as profundezas de Deus. Sabe, tudo que Deus pensa, tudo que Deus é, os caminhos, os pensamentos de Deus, o Espírito Santo revela para você. Ó, agora mais outras verdades tremendas. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito que nele está? O homem tem um espírito que estava morto, mas quando você recebeu Jesus, creu em Deus, se arrependeu, você foi vivificado, seu espírito agora está apto a receber a orientação do Espírito Santo e ser vida. Assim também as coisas de Deus ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. O Espírito do homem está ali, é o que tem contato e comunhão com o Espírito de Deus. Por isso que nós temos que nos tornar espiritual. Quando você lê a Bíblia e ora, você está se tornando espiritual. Quando você adora, quando você vai na igreja, quando você pratica o jejum, a oração, a leitura, o amor, as práticas da palavra de Deus, você está se tornando espiritual. E quanto mais espiritual, mais sensível às coisas de Deus você está, mais perto dos pensamentos e vontade de Deus, caminhos seus começam a ser os caminhos de Deus, os pensamentos começam a ser os pensamentos de Deus. E fala que ninguém compreende as coisas do homem, senão o Espírito do homem. Então, o Espírito Santo está em você, mas o seu Espírito também está. O Espírito do homem, a Bíblia fala que é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o corpo. O Espírito do homem, ele conhece o homem. O Espírito de Deus conhece a Deus, mas só que existe uma ligação. Seu Espírito agora está unido ao Espírito de Cristo e são um só. E agora você começa a receber do Espírito Santo tudo que Deus pensa e tudo que Deus é. Conforme você vai orando, vai lendo, ele vai interagindo. E aí existe essa comunhão. O que é de Deus passa para mim e o que é meu passa para Deus. Eu não posso dar muita coisa para Deus, nada, né? Não tem nada de bom para dar para Deus, mas Deus tem muita coisa boa. Aí de repente você está amando, perdoando, ajudando, tendo revelação, ideias do seu trabalho, ideias da sua família, como salvar, como ajudar, como ser criativo no dia a dia, porque todas as coisas são espiritual. Você trabalhando, você está cuidando da sua família, você ajudando o próximo também, você melhorando de vida. Deus ele quer que você tenha uma vida abundante. Jesus falou: eu vim para que tenha vida em abundância. A vida abundância não é no céu. No céu as ruas são de ouro. Lá não precisa de nada. Lá você tem tudo. Aqui na terra é que você precisa. E quanto mais o coração generoso, e Deus te dá um coração generoso, bondoso, que vai ajudar o próximo. Se você tiver um coração bom, o dinheiro não vai ser um problema. O problema é se você for avarento. E se o dinheiro for seu senhor. E aqui fala assim também: pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Aí ele fala que no 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente. Olha só, o Espírito Santo ele veio trazer as coisas que são de Deus, ele perscruta as profundezas de Deus, aí que você vai entender os caminhos e os pensamentos de Deus. Algo gratuito, não é porque você merece, é porque você recebeu pela fé e pela graça. E à medida que você pratica, você está dando demonstração de que você realmente crê em Deus. As nossas obras são demonstração de que a nossa fé é legítima, verdadeira. E Deus vai aperfeiçoando até o dia de Cristo. Agora aqui fala assim, 1 Coríntios 2:13. As quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo próprio Espírito, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é aquele que não recebeu Jesus, é aquele que não entende as coisas de Deus, por isso que às vezes é falado, é pregado, é ensinado, mas ele ainda não tem o poder de Deus, a unção de Deus, e essa decodificação que é o Espírito Santo dentro dele. À medida que ele recebe Jesus, se abre para a palavra, o Espírito Santo entra, ele vai começando a compreender algo poderoso. E quanto mais se você recebeu Jesus agora, você começa a desenvolver, lendo, orando, você vai se tornando espiritual e vai dando acesso, deixando o Espírito Santo falar com você. E tudo que Deus vai passando para você, você vai começando a compreender a vontade de Deus. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele mesmo não é discernido por ninguém.
Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor que o possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que conduzir nossos pensamentos à obediência a Cristo, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Porque Deus ele nos deu a mente de Cristo e assim, como igreja, como ser humano, nós vamos pensar como Jesus, vamos agir como Jesus, vamos ter os sentimentos de Jesus, amar, perdoar, ajudar. E o próprio Jesus, ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Então, pensar igual Jesus é falar a mesma linguagem, é ter a mesma atitude e ter os mesmos pensamentos e os mesmos caminhos, tá? Hoje eu falei como acessar os pensamentos de Deus com essa mensagem e que você possa compreender que o que Deus é e fez é maravilhoso, só que ele precisa que você receba de graça tudo isso, essa dádiva. Quando você recebe Jesus, você recebeu o dom do Espírito Santo, o selo da salvação, o poder de Deus, o Consolador, a Bíblia fala, que vos guiará a toda a verdade. Ele fala que ele faz a gente compreender, né, a justiça, o juízo, né, para que a gente possa entender essa verdade. Que Deus quer salvar, quer curar, quer libertar. Então ele te leva a entender que você é pecador. Ele mostra que o juízo já foi feito, cumprido em Cristo, né? E que o diabo vai ser julgado e que a justiça foi cumprida em Cristo e que o juízo nós vamos ter que estar diante de Deus um dia. Mas se você crê em Jesus, você entra na morte para a vida. E seus pecados são perdoados porque Deus se fez justiça de Deus, Jesus se fez justiça de Deus em Cristo Jesus. Existe uma graça esperando por você, então deixa Deus transformar a sua vida e você vai acessar os pensamentos de Deus, compreender a vontade de Deus através da palavra de Deus, através de você receber o Espírito Santo e interagir com Ele, seja em adoração, em louvor e em palavra. Amém? Que Deus te abençoe e fica na bênção em nome de Jesus, tá?